Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença de pele autoimune que é muito comum, a psoríase. Também vamos falar sobre o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano. Alagoas ficou no último lugar em todo o país. Você sabe o que é psoríase? A psoríase é uma doença autoimune que se caracteriza por lesões avermelhadas e descamativas que aparecem normalmente em placas. E para explicar como essa doença de pele atinge o corpo, eu converso com o dermatologista Milton Machado. Pode confundir o diagnóstico com outras doenças de pele? Pode. A psoríase é uma doença eritematosa, uma placas vermelhas descamativas, e cuja diferenciação é justamente com as micoses, né, que tem um padrão semelhante de lesões. Mas ela, olhando pela característica da lesão, você percebe, consegue distinguir nitidamente uma psoríase de uma micose. Bom, mas isso para o dermatologista. Nós, leigos, comumente podemos até, na automedicação, errar. Quais são os principais erros que o senhor percebe quando alguém chega no consultório dizendo eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo? E quais são esses erros e o que podem levar? O erro principal, eu acho que é justamente isso, o autodiagnóstico e a automedicação, né? Então, como a gente diz, confunde com a micose, eles vão à farmácia, pegam qualquer antimicótico, começam a usar e não percebem que aquilo não está melhorando e às vezes aquilo pode dar outra reação, né? Uma reação diferenciada, podendo provocar até alergias pela absorção do medicamento, né, naquela área da lesão, que é uma lesão aberta, a psoríase. E o maior erro é esse. E agora o pessoal chega logo, todo mundo dizendo, estou com uma micose aqui, estou com micose, já usei isso e não melhora. Isso aí é muito clássico aí na procura médica. A gente comumente, e é tradicional isso, a medicina familiar, a medicina do vizinho, a medicina do conhecido, a medicina do vizinho do conhecido. Mas hoje tem um grande doutor, né, que interfere no diálogo entre o médico e o paciente, o doutor Google, né? E esse doutor Google, ele invade, né, os consultórios, doutor Milton. Exato. Eu acho até uma ferramenta interessante, ela realmente ajuda. Mas é necessário que quem tem acesso ao Google também saiba como se comportar diante do Google, entender o Google, né? Ele hoje orienta, dá uma rapidez melhor, incentiva, na minha opinião, você procurar o médico em vez de estender aquela patologia. Agora, o problema é que muitas vezes se acha que eu sou o doutor, porque vê o Google e já chega lá com diagnóstico, já chega com tratamento, e você vai fazer o quê? Já chegou com tudo, né? Mas não é. Ele tem que ter um certo cuidado, o leigo, a ler o Google, a ter cuidado com o Google, porque normalmente ele, quando coloca, por exemplo, uma lesão de psoríase, ele não bota a psoríase comum que a gente vê dia a dia no consultório. Eles colocam placas gigantescas, muito elevadas, placa tomando o corpo todo, então que não é o dia a dia normal. Então a pessoa se assusta com aquilo e procura o médico porque acha que vai ter aquilo, né? Mas o mal do Google é este. Mas eu acho assim, eu não sou contra, eu acho que o Google tá bom aí, é muito bom. Veio para ficar mesmo, né? Mas assim, tem que saber usar. É uma ferramenta que tanto o médico como qualquer outra pessoa tem que saber usar. E o susto que o senhor falou agora é causado pela agressão que a imagem apresenta, né? Exato. Mas a literatura médica e o cotidiano aponta para isso? Pode chegar a isso, a tomar o corpo todo? Pode. Não é tão comum, mas pode. É uma psoríase generalizada, né? Aí que a pessoa não teve tratamento, achando que não é nada, se conforma com aquela prurido, aquela coceirinha lá, mas ela pode ter maiores proporções. Sim. Agora, essa dermatite de contato, essa coceirinha descamativa que geralmente se dá ao paciente que está estressado, ela é diferente das duas formas que a gente tem falado agora? Não, assim, a dermatite de contato, como você falou, isso teria uma causa que seria um contato de um produto, de uma substância na pele da pessoa, sendo ela alérgica ou não. Se você tiver um ácido, você vai ter uma reação independente de você ser alérgico ou não, né? Vai ter uma dermatite de contato primária, né? Uma reação primária. Agora, com a psoríase, não. A psoríase ela é uma reação chama eczematizada, que é descamativa,
eritema, quer dizer, vermelha, e que vai atingir as pessoas, algumas pelo corpo todo, em gotas, que é até mais comum, ou então em placas localizadas normalmente em áreas de atrito de dobras, cotovelos, joelhos, aqui nas mãos, e tornozelos também. As placas são os mais comuns, mas assim, a dermatite de contato, ela é totalmente diferente mesmo do eczema psoriásico. Né? E aquela coceirinha, o prurido que proveniente da época do estresse. O prurido é uma das características da psoríase, né? Agora, o estresse, assim, o cidadão, a pessoa, ela tem a condição de desenvolver uma psoríase geneticamente, o pai tem, o avô tem, mas nunca desenvolveu. Um belo dia entra num estresse tanto agressivo, um problema emocional sério, que ele se envolve com aquilo e começam a aparecer as lesões. Então, muita gente tem possibilidade de ter a psoríase, de surgir as placas nele, mas ele nunca desenvolveu. Mas, geralmente, há necessidade de um estímulo. Ela pode ser provocada tanto por um processo emocional, afetivo, né, psicológico, mas também pode ser induzido por drogas. Você pode tomar um anti-inflamatório e daí desenvolver uma psoríase. Né? E é muito parecido, então, com, pelo menos o histórico, né? Com a herpes. Não. Que emocionalmente ou com a baixa imunidade, ela se apresenta, né? Uhum. Porque a imunidade é fundamental, né? Uma herpes não tem nada a ver com a psoríase, com uma entidade completamente diferente, é um vírus, mas tem esse lado, você é portador do vírus, tem ele lá, carrega ele, um belo dia, por um processo emocional também, você pode desenvolver essa virose herpética. Por quê, doutor? Quando você está com um problema, você está estressado, essas coisas oportunistas aparecem? Imunidade. A imunidade, ela baixa toda vez que você está tenso, você está no nível de estresse muito alto, a sua imunidade baixa. A imunidade, ela não é uma coisa linear. Quando vou dar um exemplo, uma sala de aula. Você tem uma sala de aula, 40 alunos, e um aluno chega gripado. Então, hoje eu estou aqui, o outro colega está aqui, o outro está aqui. Então, alguém vai ficar gripado porque teve contato com aquelas pessoas que expeliram o vírus, né, pelo ar, pelas gotículas. E nem todo mundo vai ficar gripado, porque naquele dia a condição imunológica não permitiu que ele desenvolvesse a gripe. Mas dos 40, 10 terão gripe. Então, vou colocar aí, pelo menos 3 exemplos de indivíduos. Criança de 10 anos, muito bem, fazendo esporte, tomando sol, vida saudável. Professora, 30 anos, cheia de problemas, recalcada, quase desempregada. E o assessor da turma, toma conta da disciplina, altamente estressado. Qual desses tem a possibilidade de ter o vírus da gripe? Todos os 3, né? A criança, porque ainda está desenvolvendo sua imunidade, o outro intermediário, como a professora, que está com um certo equilíbrio, e o estressado maior vai ter uma imunidade mais baixa, né? Mas todos os 3 têm possibilidade de adquirir. Agora, quanto menor a imunidade, você é muito mais factível de desenvolver uma virose ou qualquer doença. Né? A pessoa que está fazendo esporte, se alimentando bem, feliz no amor, feliz no financeiramente, isso é uma utopia, né? Nem todo mundo é assim, né? Estou falando aqui em condições normais, né? Vamos dizer que a pessoa, mesmo com os problemas, seja uma pessoa feliz, aceita-se e está na luta, né? Essa pessoa está com uma imunidade boa, né? Essas pessoas são menos suscetíveis às doenças? Sim. Qualquer pessoa, né, está suscetível à doença. Ele não vai ter uma resistência melhor do que outro que não tenha aquela situação. Mas você vê que tem pessoas que irradiam de felicidade, cheia de dinheiro, cheia daquilo, e tem um probleminha lá no fundo, amoroso, que desencadeia qualquer um problema desse, né? Assim, um jogador de futebol nunca gripava, né? Nunca tinha dengue. Exato, E eu vejo direto aí. Não sei se é manha, mas tem jogador de futebol que ele não vai jogar porque ele está gripado. Jogador de futebol gripado, alimentação. Todo dia ali na parte muscular, trabalhando, tomando sol, gripado. Isso, é o conceito que muita gente tem, acha que médico não adoece, né? Nós somos iguais, somos todo mundo iguais. Às vezes a gente é mais suscetível, porque você tem contato com a doença, você pode até desenvolver mais do que outra pessoa que não tenha.
Aliás, a pesquisa de comissão de infecção hospitalar aponta a gravata como um dos maiores problemas, né? O jaleco também. O jaleco, a gravata, o celular, que o celular está em todo lugar, né? E você, quando coloca aqui no ouvido, você bota aquela camadazinha gordurosa no ouvido, tá, colônia de bactérias, vírus que você fala, me empresta seu celular e passa para outra, e a pessoa começa a disseminar, né? E celular de empresa que vai passando de boca em boca. Mundo, Bom, mas vamos voltar para a psoríase. Qual é o primeiro sintoma que pode levar a pessoa ao médico e que o diagnóstico é assertivo? É psoríase e o tratamento é esse aqui. O primeiro sintoma geralmente são pequenas placas vermelhas, que chamam eritematosas, com uma descamação, semelhante a pingo de vela. Se você colocasse um pingo de vela ali, fica grosso, né? Aquele, ele se acomoda, você geralmente seca, coça, tira aquela casquinha. E vai tomando. E ela tem também o que chama a parte de orvalho. Ele sangra fácil quando você remove a crostinha. E tem o prurido, a coceira, né? Isso é um quadro bem evidente. Mas elas geralmente são placas pequenas, pode ser chamada em tipo de moedas, porque são pequenininhas, uma lá, outra cá. Localizadas, se distribui assim pelo corpo, né? Mas tem muitas vezes não começa por aí, começa com lesões mais localizadas nas áreas de dobras, né? Cotovelos, tornozelos e aqui nos punhos, nos dedos. Nos dedos. Olhos, pálpebras, entre as pernas. Aqui é mais difícil na face, geralmente é pelo corpo, né? Que acontece no couro cabeludo, mas a face é mais protegida. E o que se pode fazer? Qual é o tratamento indicado? Olha, a psoríase é uma doença crônica, né? Ela não tem cura efetiva, mas tem apenas controle. E normalmente as pequenas lesões são controladas com pomadas e depois ou cremes, porque pomada é para lesão muito seca e a creme para lesão normal ou úmida. Mas é controlar com esses medicamentos. Quando ela tem abrange o tecido assim, da pele, umas lesões bem amplas, já você tem que partir hoje para tratamento via oral, que é o advento dos imunos biológicos, né? Uma vez você tendo psoríase, você vai ficar atento o resto da vida? Sim. Ela pode até desaparecer, né? Porque usou um creme, uma pomada, fica ali 2, 3 anos, mas como diz, às vezes é um processo emotivo e retorna tudo de novo no mesmo local. Aí você tem que recomeçar outro tratamento e vai. Infelizmente não tem cura, né? Não dá para o médico arranjar um emprego, resolver o problema amoroso, né? A autoimunidade está com a gente, né? Nossa responsabilidade. É por isso que, em alguns casos, mesmo acidente, mesma cirurgia, duas pessoas se recuperam de forma diferente. Né? A imunidade tem uma hora que a medicina diz, não, agora é com o corpo e Deus, né? O corpo e Deus, exatamente. É verdade. Onde está a imunidade está justamente aí, né? A imunidade está interferindo na alma, a alma interferindo na humanidade, a gente não sabe. E aquilo psicológico também é muito importante, né, doutor? Eu dou um exemplo da câmera fotográfica assim. Você vai fotografar uma paisagem, uma pessoa, e você revela a foto. Hoje tem digital o papel, mas você mostra a foto, demonstra a foto. E quando você tem uma doença como a psoríase, eu digo que há um sofrimento na alma. Então, você vai fotografar a alma, não consegue, mas quando você fotografa a alma, ela se revela no papel, se revela na pele, como semelhante a um papel na fotografia, né? Conversamos com o dermatologista Milton Machado, muito obrigado pela entrevista. Ok, agradeço. Daqui a pouco eu converso com a economista Luciana Caetano, vamos saber o que levou a Alagoas a ficar em último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Até já.